Atenção, Rede Tupi de Televisão. Atenção, Embratel. Ligação direta com todo o Brasil. Eu acho que o governo está procurando fazer um esforço sério, sobretudo na defesa do consumidor. Aliás, eu agora falei a palavra pacote e todo mundo insiste em dizer, o elenco de medidas está dentro de uma política global do governo, que será seguida. Combate à inflação é uma guerra permanente e, portanto, a expressão pacote não me agrada, porque pode dar a impressão de uma política casuística, descontínua e que certamente não deve constituir a estratégia do governo. Mas eu acho que cada empresário financeiro, principalmente no campo da aplicação, tem que viver o momento em que o país atravessa e nessa hora, que é uma hora que exige sacrifício de todos, cada um tem que procurar oferecer seus serviços aos preços mais baixos. O fato de que a América Latina, o continente com o maior número de católicos do mundo, vive em pecado de injustiça generalizada. O projeto Espiral, ele nasceu de uma ideia que nós vimos há muito tempo bolando no Brasil. Eu não cheguei a Paris, eu moro em Niterói e a maior distância que eu percorri é entre Rio e Niterói. Eu sou um Marco Polo municipal. Pedro Nava, aos 60 anos de idade, começou a escrever suas memórias. Memórias que o Otto Lara Rezende chama de fundadoras na nossa cultura. Severino, você sabe que a Maria Helena Dutra disse que eu estava humilhando você na televisão. Coitada da Maria Helena, eu pensei que ela era inteligente. Seu artigo no Jornal do Brasil contra o programa das aberturas é um artigo desastroso, porque é um artigo burro. Você precisa ser mais sofisticada, Maria Helena. O Severino não está sendo humilhado, não. Severino, e não Zeferino, como você escreveu. Quer dizer que você nem prestou atenção ao programa. O seu artigo é teleguiado, Maria Helena. Primeiro, por que esse PTB? Qual é o PTB que eu fiz? O bom, o PTB de verdade, o bom. Há duas coisas aí a ser assinaladas, que a gente precisa prestar muita atenção. Primeiro, ninguém está brigando pela sigla UDN ou PSD. Alguém está querendo recriar o PSD ou o UDN? Ninguém. Bem, eu sempre defendi a tese, e acho que todos nós que desejamos uma vivência democrática assim pensamos, de que as coisas devem ser organizadas de baixo para cima. Acho que realmente os partidos de hoje não representam uma classe, eles são muito heterogêneos. E falando mais do MDB, que é o partido da oposição, eles reúnem uma representação muito variada dentro da sociedade. Eu acho que o Lula tem hoje toda a legitimidade para avaliar se os partidos atuais representam ou não os anseios dos trabalhadores brasileiros. Eu acho que o Lula fala em nome do jovem proletariado que apareceu nesses últimos 15 anos. O negócio é meditar, é refletir sobre as coisas, não obedecer feito carneirinho. É meditar, por exemplo, sobre a melhor piada da semana, que mais uma vez foi da perigosa imprensa nanica, ou do Casquim, do Rafael Siqueira. Antes era Vinde a mim, agora é Ide a mim. Eu hoje estou fazendo um programa daqui de uma das mais pacatas ruas do Rio de Janeiro, no Leblon. Esse cara está consertando essa Kombi aí desde de manhã, hein? Eu espero que ele seja um bom mecânico, mas não, olha, daqui a pouco vamos jogar a garrafa lá de cima, sossega aí, bicho. Hoje, eu estou contente porque eu resolvi falar para as minhas companheiras ontem que a minha tomada de consciência como mulher foi através do cinema brasileiro. Vai ter forró na capa do Bill, você vai ver o que nunca viu. Todas essas pessoas e muitas outras estão hoje no programa Abertura. Dois assuntos dominaram a semana: a formação do PTB e o chamado pacote econômico. São as duas grandes notícias nacionais. E são nessas notícias que o programa mergulha com profundidade. Euler Bentes, Severo Gomes, Rich Bitter, Herbert Levy, Adolfo de Oliveira Franco e
Vargas, Pedro Nava, Darcy Ribeiro. Esse é o espírito de abertura. Esse é o espírito da democracia. Não importa de que lado você esteja. Patrocínio da sua caderneta de poupança. Quem poupa, conquista o que a vida tem de melhor. Fazer uma nova televisão me parece que não implica nenhuma ambição pessoal. Todas as circunstâncias determinam que uma nova televisão deverá acontecer, porque ela é resultado, inexoravelmente, de um processo maior, de um processo político, social. E esse processo, esse nosso país, felizmente, começa a viver. Ele renasce. O renascimento significa, sem dúvida nenhuma, a proposta de novos momentos em todo o comportamento de um país e, inevitavelmente, no comportamento da televisão. Eu não vim fazer uma nova televisão na televisão Tupi. Eu vim somar com um grupo e criar realmente um grupo de trabalho onde eu pretendo ser uma das figuras mais humildes no processo, apenas um elemento catalisador no momento desses elementos que estejam integrados nesse processo de transição do país, que eles sejam sensíveis para essa transição e que eles representem a retratação de uma nova realidade que acontece. E nós teremos inevitavelmente uma nova televisão. E espero que a Tupi seja a primeira a tomar consciência dessa integração na nova realidade brasileira. E eu gostaria de acrescentar aqui que a equipe desse programa talvez se situe como pioneira em termos de sensibilidade para essa transição. Que não há dúvida que o programa Abertura, na sua forma, na sua intenção, no que ele pretende, determina por parte daqueles que são responsáveis a consciência desse momento de transição e a retratação dessa realidade. É com prazer que eu falo nesse programa. Boa noite, pais de família do Brasil. Protejam seus filhos porque o super-homem vem aí. O super-homem vem aí para enfrentar as máscaras do terror imperialista, do terror tecnológico. É preciso usar as máscaras da macumba brasileira. É o artesanato contra a tecnologia. Realmente, Severino, esse é o Severino. Tire a máscara, Severino. É o Severino outra vez aqui. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. Euclides da Cunha nos sertões. Bote essa máscara aqui do Drácula, vamos falar de cultura. José Celso Martínez, o maior teatrólogo do Brasil,
José Celso Martínez, o maior teatrólogo do Brasil, comemorou 42 anos. Foi a sua pré-abertura. José Celso vai montar O Homem e o Cavalo, de Oswald de Andrade, e também Os Sertões, de Euclides da Cunha, em homenagem aqui aos milhões de severinos do Brasil. Aliás, não confundam José Celso com Franco Zeffirelli, um cenógrafo italiano que não é um diretor como Fellini ou Visconti, que montou aquilo La Traviata e quer também montar o Guarani. Também voltamos ao TBC, estamos em pleno Pato com Laranja. E o cinema brasileiro é a vergonha nacional. Realmente, eu que sempre defendi esse cinema, máscaras, os cineastas devem tirar a máscara da cara, porque o escândalo em torno da Embrafilme é vergonhoso. Imaginem que os vários sindicatos, associações de classe, hoje, realmente no Brasil, cada 2 cineastas formam uma associação de classe. Close no Severino, A Face do Povo, aliás, que não tem aparecido no cinema brasileiro, porque os últimos filmes brasileiros são muito reacionários, são muito ruins. Por isso a Embrafilme perdeu o prestígio cultural. Voltando ao assunto, Novas Máscaras, que vai ter uma luta de boxe, pelo seguinte, mandaram um ofício ao ministro, o senhor Miguel Borges, o senhor Nelson Pereira dos Santos, o senhor Roberto Faria, vários cineastas que foram meus amigos e hoje não são mais, mandaram um ofício ao ministro dizendo que alguns cineastas estão conspirando para tomar o poder na Embrafilme. Tudo isso é uma mentira. Aliás, eu contestaria os sindicatos dizendo que 80% dos cineastas desses sindicatos deveriam comparecer nesse programa, pegar a câmera e fazer um teste de cinema. Teste de cinema para diretor de cinema no Brasil é saber pentear o cabelo do ator. Por exemplo, o Severino fazendo o papel de Calígula, então bota o cabelo dele assim e faz... Não sabe. Então eu contesto o poder desses cineastas, porque eles não sabem fazer filmes. Os filmes são quase todos ruins, só tem 10 cineastas no Brasil. Então quem está cuidando de distribuição, quem está cuidando de exibição são distribuidores e exibidores, não são cineastas. Estão exercendo terrorismo cultural no meio do cinema, da cultura toda, da crítica literária, do teatro, da música. Quem não estiver segundo a flauta do MDB está cortado, não tem abertura, não. Caetano, para Gilberto Gil, para José Celso Martínez, para Jorge Amado, não tem abertura para os verdadeiros pensadores brasileiros. Há uma grande chantagem também dentro das universidades. Então o problema da Embrafilme é o seguinte, a Embrafilme é a consciência nacional, porque o cinema é a consciência nacional, é o espelho intelectual, cultural, filosófico da nação, sobretudo na televisão. Então, essa semana temos, bote a máscara, Severino, essa semana temos o quê? Super-Homem. Então, o preço de uma sequência para filmar Super-Homem é o preço que custa 20 anos de Embrafilme, ou seja, a Embrafilme tem apenas 10 milhões de dólares por ano, nós estamos invadidos de Kojaks. Olha aqui, Braulio Pedroso, 10% do povo brasileiro, entendeu? É que come feijão, não é dentre 10 brasileiros todos comem feijão, não. A sua novela é uma porcaria, eu gosto de você, mas isso é que é a vergonha nacional. Então que essas máscaras no Kabuki, Bertolt Brecht, Meyerhold, José Celso Martínez, Teatro Total e Livre, seja realmente o signo de uma cultura livre e aberta no Brasil. Não é como disse o Ferreira Goulart na revista Veja, semana passada, que os intelectuais têm que se organizar para tratar com o poder. O Goulart quer botar poesia no sindicato. O sindicato é lugar para Lula, o verdadeiro líder popular do Brasil. Os poetas, aliás, devem sair dos sindicatos e das fórmulas sonetísticas e artísticas para criar uma arte livre. Saravá, José Celso, liberdade para a arte em todos os sentidos, inclusive nomeando grandes artistas para dirigir Funarte, SNT, teatro, porque a arte livre é a arte brasileira. E a Emanuele e o Último Tango de Paris não são obras de arte, não, são apenas filmes pornográficos. Boa noite, e as crianças brasileiras não devem ver Super-Homem. Close no Severino, a imagem do povo brasileiro. Vai gravar agora? Fernando, agora é o quadro. Boa noite, Brasil. Aqui é o desmascaramento histórico. Eu queria, dentro de um tempo calmo e tranquilo, colocar um pouco de história didática dentro da televisão. Então eu sempre ouço falar que o presidente João Goulart, que foi derrubado em 1964, era um incompetente, um louco,
um subversivo. Eu fiz uma revisão histórica disso, independente das categorias clássicas dos pensamentos dominantes no Brasil, e fiz um pequeno documentário usando umas imagens do filme Viramundo, do meu amigo Geraldo Sarno, mostrando as reformas que o Jango queria fazer. E a pergunta é a seguinte: seriam essas reformas hoje tão perigosas ou talvez elas fossem necessárias? E essas reformas seriam reformas comunistas ou apenas reformas para fazer... eu não sei falar a linguagem do SEBRAP, do ISEB, essa linguagem, aliás, é uma mistificação. Reformas que provocariam, talvez, uma revolução brasileira socialista ou provocariam a sobrevivência de um capitalismo, de um neocapitalismo democrático. Aliás, vamos ao filme, o material é muito interessante. Quais eram as reformas do Jango? Luz, câmera, ação. Apaga a luz aí, o momento de escuro, é isso mesmo, manda ver. Em 1963, Jango nomeia Darcy Ribeiro, chefe da Casa Civil, Santiago Dantas, ministro da Fazenda, Almir Afonso, ministro do Trabalho, e Celso Furtado, ministro sem pasta. Nós, mulatos brasileiros sertanejos, perguntamos o seguinte: o Brasil precisa ou não precisa de reformas estruturais? Por isso que eu disse aqui a semana passada que o plano que o Ney Braga, governador do Paraná, Saravá, mandou ao Figueiredo era um plano ótimo, porque todo mundo está falando em partido, mas os partidos falam em Constituição, um papo furado, papo jurídico, Rui Barbosa, Joaquim Nabuco, aquele negócio decadente brasileiro, e não fala no básico, nas reformas estruturais. Realmente, se houvesse reformas estruturais no Brasil, uma parte da classe proprietária da riqueza sairia prejudicada. Mas essa classe, se ela for humana, ela não poderia ceder também em função de uma nova utopia? Por que a burguesia tem que ser cruel, desumana? Bom, matéria para reflexão. Boa noite, Saravá. Leu, enfim, não há nenhum sentido de provocação, não há nenhuma loucura, apenas o sentido é provocar uma reflexão crítica e tocar em mitos. Inclusive eu posso criticar. Eu gostaria que alguém viesse aqui dizer que Glauber Rocha é um canalha e eu coloco no ar para você dizer tudo contra mim que ele pensa. Assim é a democracia. Todos nós temos um ego semelhante, de forma que nada de guardar rancores e nada de guardar loucuras escondidas. E por isso que eu não admito o revanchismo. Os comunistas não podem ficar dizendo por aí que não tem dissidência na União Soviética, que não tem repressão lá. Tem repressão lá. A Revolução Soviética acrescentou coisas positivas, mas também coisas negativas. Não pensemos no exterior, pensemos no Brasil, voltemos para dentro do Brasil, dentro dos nossos rios, das florestas, do grande Brasil, onde vive um povo pobre, liquidado, doente, que precisa realmente de ser resgatado. Então vamos acabar com essa disputa pelo poder e ver as coisas básicas: saúde, escola, hospital, o normal. Temos um pouco de amor pelo povo. Por isso que eu não gosto dos líderes burgueses, porque eles ficam num papo furado e disputam o poder. Nada de autoritarismo, ninguém tem o direito de falar em nome do povo. E a Revolução Soviética já era, a Revolução Francesa, Giscard d'Estaing, eurocomunismo, e adeus Europa. Vamos descobrir a feijoada, o carnaval, o frevo, as coisas nacionais. E existe o Brasil. Os brasilianistas, esses estrangeiros, brasileiros que ficam falando mal do Brasil, esses estão superados pela história. Nós somos negros, mulatos, índios, nós somos um povo de nordestinos, a nossa cultura é a macumba, não é a ópera, de forma que vamos lá, vamos descobrir o Brasil. Jango já era, mas João Figueiredo poderá realmente dar o salto triplo, integrando inclusive a esquerda, a direita, na feijoada, a grande jogada, o grande modelo. É isso aí, boa noite. O assunto é cinema. O assunto é cinema. O problema do cinema brasileiro é o seguinte: o cinema brasileiro é regido por dois órgãos. O CONCINE, Conselho de Cinema Nacional, que é um órgão atualmente acéfalo, inclusive eu nem sei o nome do presidente, e a Embrafilme, que é uma empresa, uma companhia de economia mista, cujo maior acionista é o MEC, o Ministério da Educação e Cultura. Esses dois órgãos controlam completamente o cinema, quer dizer, o cinema brasileiro não tem uma estrutura industrial. O cinema brasileiro é realizado por amadores ou por profissionais assim improvisados, por empresários que pegam dinheiro em banco com altos juros, de forma que é uma coisa artesanal.
é o reflexo de uma situação industrial artesanal, de uma situação industrial que não fez uma revolução industrial, que é um caso típico do Brasil. E o nosso mercado cinematográfico é um mercado composto assim de 3.600 cinemas, no máximo 4.000 registrados na Embrafilme. E desses cinemas, apenas uns 500 podem ser frequentados. Os outros estão sujos de rato, fedendo, telas sujas, ou seja, condições impraticáveis. O ingresso no Brasil é muito barato. Quer dizer, o ingresso no Brasil é 30 cruzeiros inteira e meia 15 cruzeiros. Eu acho que o cinema devia ser de graça para o povo. Eu acho que o cinema barato é uma medida altamente importante, mas acontece que os produtores brasileiros não podem gastar de 10 a 15, 20 milhões, 30 milhões de cruzeiros para fazer um filme, jogar esse filme no mercado a este preço e receber apenas 30% da renda, ou 28%, ou 27%, às vezes até 20%, porque a maior parte da renda, ou seja, 50%, fica com o dono do cinema, com o exibidor, e de 20% a 30% com o distribuidor, ou seja, com o atravessador, de forma que o produtor dança na história. O cinema estrangeiro, que já chega aqui pago, sobretudo os filmes brasileiros, ou, aliás, sobretudo os filmes americanos, esse cinema estrangeiro quer o baixo preço, porque o que ele busca, na verdade, é a penetração cultural, é o domínio ideológico do mercado intelectual do público brasileiro. Mas esse problema de colonização cultural é um problema complexo do Brasil, porque, inclusive, a vanguarda da intelectualidade brasileira é colonizada pela ideologia norte-americana, de forma que o problema de cinema é um problema trágico, porque os empresários não compreendem o problema industrial, os intelectuais são colonizados, o governo encara o cinema com desconfiança. Enquanto isso, o Brasil, entrando no ano 2000, está com a sua indústria cinematográfica reduzida a zero. A situação atual é o seguinte: um mar de porno chanchada invade as nossas telas. O movimento do cinema novo, que era um movimento internacionalmente importante nos anos 60 e que criou o cinema brasileiro, esse movimento de cinema novo foi destruído por várias correntes que mais tarde eu explicarei aqui, chamando a responsabilidade, inclusive, importantes cineastas brasileiros que se entregaram à porno chanchada ou ao subcinema comercial e hoje colaboram com as multinacionais e falam mal do cinema novo, prato no qual comeram e se fizeram e do qual não podem sobreviver sem voltar a comer no mesmo prato. O problema de cinema, pois, no Brasil é o seguinte: industrialmente, do ponto de vista da indústria privada, está falido, depende do Estado. Um cinema estatal depende de uma economia política dirigida ao desenvolvimento cultural. Do contrário, os verdadeiros autores cinematográficos devem sair do Brasil. A minha posição é o seguinte: dediquei 20 anos da minha vida ao cinema brasileiro, sou um dos principais artífices da Embrafilme, realizei alguns filmes brasileiros de repercussão internacional e me encontro no Brasil marginalizado e sem ver nenhuma perspectiva de saída para o cinema, porque eu não vejo nenhuma perspectiva de saída para o atual sistema econômico que rege o Brasil. Então, o cinema é a superestrutura desse regime econômico, de forma que a crise no cinema, a crise na cultura, a crise na televisão é a crise na superestrutura. É necessário, então, que o ministro Delfim Neto, dentro da sua nova planificação, inclua a indústria cultural e o cinema como uma prioridade de meta nacional. Não se pode fazer uma revolução econômica nem cultural sem termos uma cultura desenvolvida, e o cinema é a mais importante de todas as artes. E me responde, o que aconteceu na China? Na China? Olha aqui, você veja. Aliás, antes de lhe responder o que aconteceu na China, eu queria dizer aqui o seguinte: eu estou lendo uma declaração aqui do novo ministro da Fazenda, o senhor Carlos Rischbitter. Ele diz o seguinte aqui: se o governo brasileiro não eliminar a miséria absoluta que existe no país, corremos o risco de ter um novo Irã ou uma nova Índia.
onde a grande massa da população não participou do processo de modernização econômica. Alarmou-se Richbita, diz uma revista importante. Para ele, até hoje, apenas os trabalhadores apertaram o cinto e não se pode combater a inflação jogando toda a carga em cima dos assalariados. Você já ouviu falar na China? Mas me diz, o que aconteceu na China? Na China, olha que o Papa, por exemplo, esteve no México. Você já imaginou o Papa vestido de ouro, como num filme de Buñuel, beijando a terra sagrada do México, diante de milhões de índios miseráveis? Isso aqui exatamente ultrapassa a imaginação do Gabriel Garcia Marques naquele livro 100 anos de solidão. O Papa no México. Agora eu preciso que me faça uma outra pergunta. Você quer que eu te faça uma outra pergunta? Por exemplo, eu estou aqui olhando a revista Veja, Carmen Miranda, por exemplo. Você veja aqui, ó. Então eu te pergunto outra coisa. O que você acha da Carmen Miranda? Me diz uma coisa, acho sensacional. Eu acho que a Carmen Miranda é um produto do imperialismo para conquistar o subdesenvolvimento brasileiro. Eu sou contra a Carmen Miranda. Você é contra? Sou contra a Carmen Miranda, sim. Mas me diz uma coisa. Carmen Miranda... Não, a Carmen Miranda é uma mistificação. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, você quer outra pergunta. Então eu quero te perguntar, você tem medo da televisão brasileira ou é a TV que tem medo de você? Essa pergunta já me fizeram no trailer, você entende? E não pode fazer outra vez? Não, você pode fazer outra vez também, mas a entrevista corre o perigo de ficar monótona. Eu estou fazendo publicidade da revista Veja sem querer aqui na tela, mas no programa de abertura é bom que a gente quebra. Eu achei essa capa ótima, a China e a África. Não, a China e a América. Na China está acontecendo uma coisa muito importante, porque está havendo uma revisão crítica e dialética do socialismo. Isso é importante porque abre novas perspectivas históricas para um país que ficou completamente mumificado pela teoria do maoísmo. Felizmente, em tempo, houve uma revisão dialética e agora o povo chinês pode realmente entrar num barato de uma neo-recapitalização que não destrói as perspectivas do socialismo, mas abre possibilidades para que o socialismo seja feito na paz, na liberdade e no progresso, adotando, evidentemente, a política nova, a política revolucionária de todos aqueles que pensam em salvar o povo da fome e da miséria, porque o que o povo precisa realmente é de comida e escola. É o salto tríplice, o salto econômico, o salto alimentar e o salto cultural. Muito bem, está respondido o que eu perguntei, então. Eu acho que corta, então, né? Tudo bem, então corte, porque já acabou. Atenção, entrevista exclusiva de abertura com Brizola. Boa noite, eu me chamo Brizola e moro em Botafogo. Ô Brizola, você que é tão conhecido aqui em Botafogo e safo em 1000 jogadas, você já ouviu falar em Leonel Brizola? Já ouvi falar muito, inclusive muita pessoa pergunta por que meu apelido é Brizola. Agora, você, o que você acha do Brizola? Eu acho um senhor legal, ele vai ser um bom presidente pra gente aí. Você acha que ele vai ser presidente? Eu acho que vai, né? Você tem acompanhado pelos jornais o que se passa? Tenho acompanhado tudo sobre ele. E você acha que o Brizola deve voltar para o Brasil ou não? Deve. Você acha que ele deve voltar ou não deve? Deve voltar, claro, deve voltar. Você acha que você representa o povo brasileiro? A sua opinião é válida? Se eu represento o povo brasileiro, comigo esse negócio de perguntar porque... Bicho que vai dar amanhã, você acha? Bicho amanhã? Pode dar uma cobra amanhã. Cobra e o que mais? Vai, solta a jogada. Você sempre acerta do bicho, suas folhas vitoriosas de Botafogo. Não tenha medo do público, nós estamos em plenas aberturas. Eu estou falando a verdade, você está me perguntando sobre o problema do Brasil. Eu estou dizendo a você que não sei no momento que só trata de negócio de comida de cavalo e jogo de bicho. E o bicho de amanhã? Qual é o bicho de amanhã? É o cavalo e a cobra. Cavalo e cobra? Pode crer. Cavalo e cobra. E escute, você já acertou muito assim? Diz quanto acerta. Olhe pra câmera, Brizola. Diz quanto acerta. Você é uma verdade, olhe pra câmera, você acerta. E escute, você acha, o que você acha do futuro democrático do Brasil? Aí você já pensou no problema que eu não entendo nada disso. Democracia, você sabe o que é democracia? E ditadura, você sabe o que é? Também nada. Nada. O que você acha da organização sindical? Sindical aí no momento, não posso te explicar nada. Já ouviu falar no Lula? Lula? Esse negócio do chefe dos metalúrgicos, né? Como? Chefe dos metalúrgicos. Lula, quer dizer, em Lula você já ouviu falar? Já ouvi falar mesmo. Exatamente. Escute aqui, você, o que você acha da questão agrária brasileira? Questão agrária brasileira? Já ouviu falar em reforma agrária? Já ouvi falar. Para você, o que é reforma agrária? Reforma agrária? O que você... Não, eu sei, não, você entende, bicho. Entende que a democracia das aberturas é a voz do povo. Diga aí, você já ouviu falar em eleições diretas? Já ouvi falar. Você é a favor ou contra a eleição direta? Eleições diretas?
Bem, eu não posso dizer que sou a favor nem contra. Você votou? Votei. Em quem? Votei no Aparício Marinho. De que partido? 1699, MDB. E depois votou em quem mais? Só nele. Só nele, né? Escute, o que você acha do general Figueiredo? Bem, uma boa pessoa. Por que você diz isso? Não precisa elogiar porque ele é o presidente, não. Fale porque tem abertura democrática. O Figueiredo pode ser criticado. Abra o verbo. Mas foi aquilo, mas escuta, não foi aquilo que eu te falei, eu sei. Vai, mande sei, mas foi aquilo que eu te falei. Você é deputado, bicho. Eu sei, eu sei, foi aquilo que eu te falei. Eu não posso dizer nada sobre o Figueiredo, que eu não entendo nada desse negócio de política, negócio de... Entendeu? Tá vendo? Esse negócio eu tô por fora completamente. Não entendo nada, não entendo patavina disso. Qual é o jornal que você lê? Eu leio todo dia, o dia. O dia? O dia. E você tem algum cronista assim que você lê? Fale alto, Brizola. O que você acha do problema da favela lá em Botafogo? Da favela lá em Botafogo? Essa é a favela, a salvação de Botafogo. Se não fosse essa favela aí, nós não teríamos sombra aqui nesse Botafogo, não teríamos nada. O que você acha do cemitério lá? Porque aqui a Rua das Palmeiras é entre o cemitério e a favela. Isso aí, justamente. O que você acha lá do cemitério? Os carros estão vindo, Brizola. Você parou a rua? Sei, pode crer. Fale alto pra gravar o som. Tu gosta de cemitério? É, claro. Olha, qual é seu time? Qual é seu time? Sou Flamengo. Sou Flamengo. Flamengo? Flamengo. Pois é, o Brizola aí, Flamengo, então. E você, o que você tem a dizer mais ao povo brasileiro? Eu não tenho a dizer mais nada. Câmera, Brizola, vai. Sim, manda pra cá, vai. Brizola, eu não queria lhe dirigir, porque democraticamente não deve haver. Você já ouviu falar na Embrafilme? Embrafilme conheço, inclusive já fui motorista da Embrafilme. Já foi motorista da Embrafilme. Então você está a favor do Gustavo Dal ou do Roberto Faria? Roberto Faria. Roberto, sabe quem é o Roberto Faria? Roberto Faria, sei. Sabe quem é o Gustavo Dal? Gustavo Dal, sei, conheço. Quer dizer que você está metido, você quer trabalhar em cinema? Bem, se sobrar sair uma vaguinha pra mim aí, até que eu... Brizola, eu acho que você não está dando tudo o que você sabe, porque nos papos que você tá vendo, bate comigo, você se abre, que agora é a segunda vez que eu estou sendo entrevistado. Cadê a malandragem? Essa é a primeira vez que eu estou sendo entrevistado. Você tem que ter um pouco assim de então vai. experiência nenhuma eu tenho pra isso. Então diga a mensagem pro povo brasileiro. O que você acha do Pelé? Pelé? Não, Pelé foi um grande jogador, uma grande figura, um grande atleta. Mas no momento ele foi pra lá, ele deixou nós aqui sozinhos, então eu não posso falar nada do Pelé. Você tá a favor que ele esteja nos Estados Unidos ou você prefere? Não, eu tô contra, ele tinha que estar aqui, não lá. E você acha que ele devia estar fazendo o que aqui então? Tinha que mostrar as qualidades dele aqui. Mas em futebol? Tinha que ser técnico do Flamengo, um treinador qualquer. Pra mim ficar mais famoso. Você acha que o Pelé devia se meter em política? Se candidatar a senador? Não, acho que isso não deve ser uma boa pra ele, não. Não deve não, né? Você acha que ele deve ficar onde então? Ele devia ficar aqui no Brasil mesmo. Aqui no... Mas ele estava se metendo em cinema, em negócio de rádio, de televisão, de disco. Isso também é legal, mas... Você conhece as músicas dele? As músicas do Pelé? Sim. Eu só conheci uma música do Café, mas não sei nem levar ela legal. Brizola. Escute, o que você acha do Chico Buarque de Holanda? Chico Buarque é uma boa pessoa. Bom cantor. Do samba dele? Bom samba também, bom samba. E do Caetano Veloso? Do Caetano Veloso. Olha, eu sei que o Brizola é famoso porque as moças de Botafogo param para... São uma coleguinha minha. Essa é a Selminha. Todo mundo aqui conhece ele, seria eleito fácil deputado estadual aqui solto. Tudo bem? Mas e o Caetano Veloso? Caetano Veloso, patrulhas ideológicas, ouviu falar disso? Já ouvi falar. Qual é a jogada do Caetano, segundo você? Bem, eu sei que ele só curte muita música, agora as outras dele... E o Gilberto Gil, o que você acha do Gilberto Gil? Um pinta beleza mesmo, um cara bom de transação. Jorge Ben. Jorge Ben também, outro cara da cor, esperto, sabe Paulo mandar. César, você disse que estava com o Paulo César aí, você não era amigo do Paulo César, aquela jogada que você queria ser jogador de futebol? Hein? Conheci Paulo César quando ele era pequeno, inclusive Paulo César da minha idade, ninguém diz nada. Vai jogar amanhã? Em que cavalo você vai jogar amanhã? Qual é o cavalo? Você não disse jogar... Aqui não tem aqui as barbadas pra amanhã não, mas mais tarde eu vou ver. Segundo, hein? Não tem mais bala pra amanhã, não. Você sabe algum samba aí? Samba? Cante um samba aí pro povo brasileiro, vai. Solte alguma coisa. Encare a câmera, Brizola. Samba no momento, Galvão. Eu só sei levar um samba no ritmo. Sem ritmo, no ritmo? Você passar as motocicletas. Vem cá pro sol, a fita já chamar uma rapaziada aí pra levar um ritmo aí, eu levo um samba na... Quer dizer que o seu forte não é o samba e tal? Não, meu forte é samba, sim. É samba, né? Samba no ritmo. Você preferia ser um sambista famoso como Jorge Ben ou um jogador de futebol famoso como Paulo César? Igual Paulo César eu não queria ser muito, não, senão ia ser chamado de vedete. Eu queria ser assim, tipo assim, Pelé mesmo. Pelé mesmo, né? E você, Tom Adilha. Você prefere Gal Costa ou Rita Lee? Que é, cantora? As duas, tenho preferência pelas duas lá. Ah, tudo bem. Mando, beleza. Então, tudo bem. Então, diga a palavra final pro programa Abertura. Bem, minha palavra final é o seguinte, gostei muito da entrevista, o dia que você quiser fazer outra entrevista comigo, eu farei com mais calma. Aqui no momento agora eu tô preocupado com outras coisas. Uma manobra minha aí, minha da rapaziada aí. Perfeito. Legal?
ok? Entrevista exclusiva com o Brizola de Botafogo, que voltará ao programa Abertura, porque eu acho que o Brizola é muito melhor do que eu, de forma que nesse momento estou passando o poder ao povo. Então vai fazendo uma panorâmica ali para o quadro, ok? Vai pro vermelho outra vez. Vai lá, vai fazendo uma panorâmica. Então vai, começou? Vai, no quadro, atenção, abertura, Sigmund Freud e a psicanálise. Um quadro, aliás, aquele quadro é de quem ali, Mascarenhas? Wakabayashi, Paula Gaetan, Sigmund Freud, Monteruz. Bom, de qualquer forma é o seguinte, as maiores vedetes da televisão brasileira são Flávio Cavalcante, Sargentelli, Sônia Braga, Chico Anísio, Silvio Santos, Chacria e... Bom, o sétimo eu não vou dizer. Agora, falando aqui, bom, o problema é o seguinte, Eduardo Mascarenhas é um psicanalista. Eu não vou fazer maiores aproximações, nem maiores apresentações dele. Eu gostaria apenas que ele se dirigisse ao público do programa Abertura para explicar o que é a psicanálise, quem foi Sigmund Freud, porque ninguém sabe nada de psicanálise, todo mundo tem medo. De forma que... A história da psicanálise é uma história engraçada, porque ela começou com uma história de amor. Nós somos também uma outra pessoa que tem pensamentos, sentimentos e desejos que nós próprios não sabemos quais são. Então foi descoberto nesse momento o inconsciente. Então, fazendo uma retrospectiva até agora, o Freud descobriu já com esses elementos 3 coisas. A primeira delas é a existência de um vigoroso conjunto de desejos eróticos, sexuais, que desde a mais tenra infância se põe de manifesto. Foi a descoberta... A sétima vedete é Nelson Rodrigues, o inconsciente coletivo da dramaturgia brasileira. É a 7ª estrela da televisão. No Brasil, alô, Paraíba! O Severino está na Paraíba, não está aqui, Brizola. É o nosso último dia em qualquer lugar do Brasil. Severino, povo do Nordeste. Brizola. Alô, Brasil, boa noite. Eu quero aqui, em meu nome de Severino, despedir do pessoal da Abertura, pois estaremos de volta. Estaremos de volta em 1980. Olha, meu entrevistado de hoje é Luiz Carlos Barreto, produtor de Vidas Secas, Garrincha, de vários, Dona Flor e seus maridos, vários filmes brasileiros. A história do cinema brasileiro dos últimos 10 anos, 15 anos, é inconfundível com a história, confundível, aliás, com a história de Luiz Carlos Barreto. Mas o assunto não é cinema, o assunto é o Ceará, a seca. Luiz Carlos é cearense de Sobral. Você está voltando do Sertão Central, como é que está o Nordeste? Bom, o Nordeste, como se diz por lá, está pegando fogo, Glauber. É uma seca pior do que as secas de 77 e do 15. Porque ela está, para você ter uma ideia, desde junho que não chove, não cai uma gota d'água no Sertão Central do Ceará. Uma gota, não é exagero. E o pessoal morrendo de fome. De fome e de sede, porque não se está, mas não há água nem para beber, tomar banho é luxo. E o que é que a Sudene está fazendo? A Sudene tem uns caminhões percorrendo as estradas e pegando lama nos barreiros, porque os açudes secaram e... É o mesmo papo, você aliás fotografou, filmou... durante a vida... Qual é a solução? A solução é que tem que aplicar no Nordeste, a solução. Eu acho, quer dizer, eu não sou economista, não sou político, mas nós sabemos muito bem. Você é economista, esses economistas profissionais que estão aí não sabem nada. Você sabe que papo furado, estatística, esse pessoal está por Nordeste, quer dizer, a solução é acabar com o imperialismo interno, quer dizer, a exploração do centro-sul do país, entendeu? Em cima do Nordeste. E uma estrutura agrária medieval. E uma estrutura agrária medieval, quer dizer, onde não se respeita a vida humana, quer dizer, não se tem... Aliás, isso vem do tempo dos portugueses, né? Quer dizer, não se tem o menor respeito pela vida humana. Crianças, mulheres, homens bebendo água e tomando banho no mesmo barreiro. É a área mais subdesenvolvida do mundo. Diz que até o Roberto McNamara, né, chorou diante das criancinhas do Nordeste. Quer dizer, o drama é grave. Como é que você vê esse contraste entre esse Brasil dinâmico do Sul, que é dinâmico com os problemas que tem, e esse Brasil pré-histórico do Nordeste? Como é que podia resolver isso? Isso, aliás, nós não vamos falar de cinema, mas isso no Bye Bye Brasil, no filme do Carlos Diegues, inclusive, está isso. Quer dizer, o arcaico e o moderno, quer dizer, em cima de uma pobreza, em cima de uma exploração
de uma subcondição de vida que o Sul faz do Norte, se monta um país aparente, né? Que é esse do Sul. É o Brasil do Sul, que fica, aliás, esculhambando os artistas do Norte, os nordestinos, chamando a gente de pau de arara. Gonzaguinha, por exemplo, aí, Caetano Veloso, Luiz Gonzaga, Humberto Teixeira morreu, né? O Nordeste só tem caba da peste, o nego fica botando o Nordeste pra baixo, entendeu? Alô, Rio Grande do Norte, Sergipe, ninguém fala do Piauí, de Sergipe, Paraíba, terra de mulher macho, entendeu? Eu queria ver o Doc Street na Paraíba. Vai. Agora, o que precisa acabar é com essa ideia de que seca é invenção de nordestino para arrancar dinheiro do governo. Não é não. Já foi algumas vezes. Invenção nunca foi. Agora, é um mecanismo... falava que tinha os industriais da seca. Pois é um mecanismo que os políticos e comerciantes nordestinos sempre usaram para extorquir realmente o dinheiro e roubar o dinheiro, como você falou, dinheiro, as verbas que iam para... Até mesmo os alimentos que são enviados... E o povo alienado no misticismo. São desviados. Inclusive são os exploradores de almas, a indústria do misticismo, entendeu? É tudo mistificação. Então agora, por exemplo, lá no Ceará, se constata o seguinte, é que o povo já tem uma consciência clara, muito clara, entendeu? De que seu estado de miséria é decorrente de uma exploração que está ali crescente. Não só... O que é que vai acontecer? Porque o Figueiredo, aliás, deu uma grana, deu 20 bi para o governo de Pernambuco. Aliás, é muito dinheiro. Demonstrou que o Figueiredo até está sensibilizado, aí chorou lá no Nordeste e tudo. Mas o problema não é só o dinheiro. O problema é resolver o assunto como? Você acha que tem que se criar uma estrutura de uma sociedade tipicamente nordestina, que realmente... Porque os sociólogos estão querendo misturar tudo. Aliás, estou de saco cheio de teoria. Eu quero soluções. Eu não quero saber de reforma partidária, eu quero saber de reformas sociais e econômicas. O Petrônio Portela tem que reformar, inclusive, a estrutura penal do Código Penal e Civil, com os presos comuns. Os presos políticos estão soltos. E os presos comuns? Mataram por fome, quer dizer, o problema continua. Todo mundo tem que ter consciência do problema no Brasil. Você que é um homem, inclusive um empresário próspero, como é que você vê isso do ponto de vista da sua própria função na sociedade brasileira, como um empresário de comunicações e dos mais importantes? Não, eu acho que deve ser haver uma tomada de consciência nacional, entendeu? E realmente o Nordeste ser encarado como uma parte vital do país, onde há uma força de trabalho, uma força cultural muito grande, você entendeu? E se tratar de integrar essa força e não deslocar essa força e não também penetrar a cultura nordestina, como hoje é um centralismo cultural do Rio e São Paulo, quer dizer, influenciando as culturas. Você vê hoje, Glauber, no interior de Pernambuco, de Alagoas, em choupanas, palhoças, pescadores ainda no tati-bitati da música rock, quer dizer, tentando imitar um negócio que está... A música americana, é todo mundo americanizado. Frank Sinatra no Brasil, um cara que foi contra a liberdade de imprensa, quer dizer, disseram, um jornal botou que o povo brasileiro ia compensar sua frustração, porque Frank Sinatra vinha no Brasil. Antônio Carlos Jobim, pau no Sinatra! Acabou. Boa noite. Este aqui é Oduvaldo Viana Filho, um grande teatrólogo brasileiro, ator de teatro, figura fundamental da nossa cultura, que escreveu Rasga Coração, sua obra nascida do delírio, do desespero, porque o Vianinha morreu aos 38 anos de câncer no pulmão, mas fica até difícil falar. Escreveu uma obra-prima que continua proibida pela censura. É necessário que a censura libere imediatamente a obra do Vianinha, porque Rasga Coração deve significar alguma coisa muito importante no teatro brasileiro, um teatro aviltado por diretores estrangeiros, tipo Franco Zeffirelli, que é um aventureiro, que veio aqui e recebeu bilhões para montar a La Traviata, uma cópia do Visconti, humilhando, inclusive, a burguesia pseudo-culta do Rio de Janeiro, que engoliu o gato por lebre, porque o Zeffirelli é um diretor de segunda classe. Mas não falemos de coisas menores. Aliás, devo falar ainda que esse senhor Zeffirelli pretende construir uma concha acústica para montar a ida. Quer dizer, o Brasil não pode aceitar isso. José Celso Martínez, Antunes Filho, Flávio Rangel, Ademar Guerra e tantos diretores jovens no Brasil realmente não podem aceitar isso.
De forma, esse é o problema, nós não podemos estar cometendo mais erros culturais. Por isso, rasgo o coração que o Aldovaldo Viana Filho deve ser liberado. E mais as tais 400 peças de teatro. Ô Severino, o problema é o seguinte, você, além do Vianinha, vamos falar de outro assunto importante, porque é preciso falar um pouco de cultura. O povo brasileiro é analfabeto, mesmo os intelectuais são analfabetos. Por exemplo, José de Alencar, você também nunca ouviu falar. José de Alencar, bota um close aqui, que é o criador do romance brasileiro, que estava fazendo 150 anos que nasceu. É como Vianinha, outro resultado trágico dessa cultura eternamente frustrada, porque Alencar, ele morreu aos 48 anos, morreu realmente frustrado. Machado de Assis o descreveu, que encontrou desiludido no final da vida numa crônica célebre. É o autor do Guarani, é o autor de Iracema, é o autor de Ubirajara, é o autor de Diva, é o autor de Pata da Gazela, é o autor de muitos romances, A Guerra dos Mascates, de romances maravilhosos, que deveriam ser lidos intensamente. Eu acho que esses cursos de letras das faculdades, e mesmo o ensino de gramática, o ensino de português no Brasil, é um desastre. Eu acho que agora que os professores deviam também fazer um movimento no sentido de reformar o ensino de literatura no Brasil. Então, que se leia José de Alencar, que se leia o Vianinha, que se leia e que se veja o Vianinha livre, e que também que se leia meu livro, esse livro aqui, Riverão Sussuarana, né? Que eu estou lançando e que está ainda underground, porque apenas poucas pessoas leram. Então eu gostaria que fosse um best-seller, atendendo aqui uma publicidade permanente que eu farei de livros brasileiros. Eu estou começando promovendo o meu, porque a gente tem realmente de assumir a sua própria proporção dentro do espaço cultural. De forma que, para concluir, eu desejo dizer aos extremistas que as greves são coisas normais, que o país não está ameaçado de nenhum ato de subversão, de nenhuma volta ao estado antigo, de corrupção, ou de terror, ou de subversão. Eu acho que o Geisel abriu uma vereda que vamos lenta e gradualmente marchar para uma democracia, de forma que essas provocações à esquerda e à direita pertençam ao velho tempo. O Brasil é um país novo, por isso que o Maciel está pensando nesse partido, aliás, que teve um relativo sucesso, mas não pretendemos, inclusive, registrar esse partido. Esse é um partido aberto, que deverá surgir, inclusive, lá para 83, 84, quando pessoas como Severino deverão realmente se elegerem. Vocês já imaginaram o Severino senador? Hein, Severino? Boa, né? Você está esperando, então, né? Estou esperando. Então, tudo bem, boa noite, então. Está tudo muito bem, todo mundo muito alegre, todo mundo achando que a democracia voltou ao país, mas eu sou mineiro. Eu sou de Caratinga. Lá em Caratinga, o parto é muito difícil porque mineiro nasce com o pezinho atrás. E eu sou um pobre que conheço o tamanho de todas as esmolas. E por isso, eu desconfio. Eu desconfio. Eu, na verdade, sou um mestre medieval.